eterno Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, estamos reunidos em Tua casa, melhor lugar para estar em Sua presença. Temos alcançado essa graça e só temos que Te agradecer. Quantos terminaram o dia caído em uma sarjeta, bêbados? Outros, os filhos não sabem nem aonde os pais andam, perambulando por esse mundo de pecado. Mas o Senhor tem nos agraciado com essa graça. E não estaremos amanhã com ressaca. Isso é um grande privilégio. Queremos Te agradecer, Pai, pela saúde, pela vida que o Senhor tem nos dado, pelas condições de poder estar aqui. Sentimos por nossos erros e humildemente Te pedimos perdão, Pai. Administre o culto, receba os louvores e fale conosco através da Sua palavra. Pedimos isso em Teu santo e precioso nome. Amém e amém. Deus os abençoe, irmãos. Continue abençoando, em nome de Jesus. Aproveitando que você está em pé, vamos ler a Bíblia. Provérbios capítulo 14, versículo 29. Para uma breve meditação, quero conversar um pouquinho com a igreja e dar alguns conselhos. A Bíblia diz, Provérbios 14, verso 29. O homem paciente é grande em entendimento, mas o precipitado demonstra loucura. E é sobre precipitação que nós vamos falar. Podeis assentar. A palavra precipitação quer dizer queda, caída, descida rápida, extrema velocidade, grande pressa, afobação. No sentido figurado, a palavra precipitação quer dizer rapidez em tomar resolução. Há pessoas que são apressadas demais. E nessa pressa acabam cometendo os piores erros de suas vidas. Você nunca deve tomar uma decisão quando você está sob pressão. Você nunca deve fazer as coisas de uma maneira apressada, porque geralmente quando se toma decisão por pressão, lá na frente vai ver que fez a decisão errada. Se faz as coisas de uma maneira muito rápida, depois para refletir e ver que acabou se apressando demais. Poderia ter esperado e tido um resultado melhor. Então, precipitação é rapidez em tomar uma resolução. A pessoa não reflete. Já viu aquelas pessoas que falam antes de pensar? A Bíblia diz que a palavra dita ao seu tempo é como maçãs de ouro em bandejas de prata. Geralmente,
Há um ditado que diz que o apressado primeiro atira, para depois perguntar quem é. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Pergunte quem é, para depois atirar. Uma pessoa precipitada, ela faz julgamento sem ter conhecimento das causas. Uma pessoa precipitada, ela comete as maiores injustiças. Eu soube de um juiz que sentenciou um inocente pensando que era culpado, precipitado em julgar. Não analisa com paciência. E uma das características de um pastor, diz o irmão Brana, o que um pastor precisa ter é paciência. O irmão Brana pregou uma mensagem, a estatura de um varão perfeito. E ali estão os degraus, começando com a fé, e assim por diante, até que chega no degrau da paciência. E quando ele fala sobre a paciência, ele diz que essa paciência é você ter paciência com Deus. Veja que Abraão, pressionado por Sara, ele tomou Agar, esteve com Agar, e ali nasceu um Ismael. E Ismael, os árabes são descendentes de Ismael. O próprio nome Ismael quer dizer todos contra ele e ele contra todos. Por isso nós vemos essas guerras no Oriente que nunca cessam, por causa de uma precipitação, pressa para querer ver a promessa de Deus cumprida. Irmão Brana diz, Deus não tem pressa, nós é que somos os apressados. Só que Deus também não esquece das suas promessas. Então, a precipitação, ela leva a pessoa a se comportar de maneira impulsiva. Já viu aquelas pessoas impulsivas, que agem por impulso? Depois se arrependem por ter feito aquilo? Se precipitaram. Às vezes é preciso você sair, deixar esfriar a cabeça, como diz, refletir sobre que resposta daria, e eu tenho certeza que você dará uma resposta melhor. Mas quando você quer responder rápido, quando eu quero responder rápido, geralmente, e muitas vezes, nós somos pressionados para dar uma resposta. Nós queremos ver as coisas resolvidas. E ao invés de arrumar, acabamos estragando tudo, por causa da pressa. Há um velho ditado que diz, a pressa é inimiga da perfeição. Quantos apressados, com aquela pressa para chegar no destino, acabaram nunca chegando? Justamente por causa da pressa. Ultrapassam em lugares que não é permitido ultrapassar. E a gente que viaja vê tanta coisa nessas estradas. Tudo por causa da pressa. Na mensagem, deixando escapar a pressão, o profeta diz, cerca de 3 anos atrás eu estava numa viagem de caça e eu tive um guia índio e eu caço realmente apressado. Esta é a coisa, vê você? Um daqueles formadores de pressão. Uma pessoa apressada, ela põe pressão. Ela põe pressão nos outros.
Ela é apressada, ela quer ver as coisas resolvidas e às vezes é onde toma decisões precipitadas, faz negócio mal feito. Deus às vezes tinha algo melhor para aquela pessoa, mas por ela não saber esperar, ela pega uma bucha. Às vezes Deus tinha um casamento excelente para aquela moça, mas por ela ser precipitada, aquele rapaz ser precipitado, apressado demais, acaba arrumando um baita problema para o resto da vida. Quando Davi diz, eu esperei com paciência, não é fácil esperar, mas esperar com paciência é você esperar o tempo de Deus. E a Bíblia diz que há um tempo determinado para todo intento debaixo do céu. Imagine aquela mulher que vai ser mãe, causa uma ansiedade para ver seu bebê nascer, mas ela tem que ter paciência e esperar os 9 meses. E se querer adiantar, pode abortar a criança. Pode nascer, mas nascer morto. Então é preciso nós aprender a esperar. E o profeta diz que era um caçador apressado. Então eu estava caçando com um índio, e eu pulei do cavalo, e havia algum alce em cima da montanha, e eu comecei dando a volta, e o velho índio era cerca de 10 anos mais velho que eu, ele era simplesmente um ofegante vindo atrás de mim. Eu disse, vamos, chefe, vamos. E ele estava com pressa. Vamos matar a caça logo. Será que vai matar com essa pressa toda? Às vezes nós esperamos um tipo de resultado e obtemos outro por sermos apressados. Acabamos nos frustrando. Aquele sonho se torna um pesadelo por causa da pressa. Pressa em tomar a decisão. Pressa em resolver. Pressa em querer ver a coisa concluída. E aí, ele estava pressionando o índio. O irmão Branham estava pressionando. E o índio disse, muito rápido, muito rápido. Eu pensei, bem, eu disse, vamos. Eu comecei e ele disse, muito rápido. Eu diminui o próximo movimento. E o índio continuava dizendo, muito rápido. Que coisa. Eu disse, chefe, o alce está lá em cima. Quer dizer, nós vamos perder a caça, ele está lá. Vamos chegar logo para matar esse animal logo. Aí o índio disse, ele permanece lá, ele nasceu lá, não precisa ter pressa. Irmão, você não precisa brigar por aquilo que é seu. Se é seu, vai chegar na tua mão. Não precisa querer ter vantagens indevidas. Não precisa querer pisar, não precisa pisar em ninguém. Apenas aprenda a confiar mais em Deus. E a prova que uma pessoa confia em Deus é que ela espera. Se ela não espera, é prova que não confia. Davi disse, esperei com paciência, e ele ouviu, quer dizer, ele atendeu a minha oração. Agora, por que muitos não têm as suas orações atendidas? Porque oram hoje e já querem a resposta amanhã. Senhor, é o Senhor. Aí o diabo, que é um grande oportunista, porque, irmãos, nós temos que ter discernimento. Nem toda porta que se abre é Deus. Apareceu uma oportunidade que eu vou ganhar mais. Será que não é uma armadilha? Será que não é uma enrascada do diabo?
Não seja tão precipitado. Aprenda a esperar, aprenda a considerar isso em oração e ouvir a voz de Deus como resposta. Deus nunca tem o pior para os seus filhos, Deus sempre tem o melhor. Uma irmã estava ali querendo o batismo com o Espírito Santo, e ela foi ao altar e começou a orar, e de repente sentiu uma sensaçãozinha, e levantou e estava voltando para o assento. O irmão Brana diz: continua no altar, irmã, não é ele ainda, espera. E ela não foi desobediente, ela voltou e continua ali, irmão Antônio. E de repente ela deu um grito e disse: salva-me, ó Deus. Foi quando o Espírito Santo veio sobre a vida dela. Então, irmãos, aí esse índio, ele chamou a atenção do profeta, porque o irmão Brano estava muito apressado. Oh, que coisa! Eu disse: chefe, o alce está lá em cima. Ele disse: ele permanece lá, ele nasceu lá. Eu disse: eu acho que está certo. Ele permanece lá, ele nasceu lá. Ele disse: pregador caça muito rápido, espanta toda a caça para longe. Disse: faça como o índio, ande uma vez e olhe 9 vezes. Quer dizer, dê um passo e observe se o próximo passo que você vai dar é um passo seguro. Saiba onde você vai pôr o pé, meu irmão. Saiba onde você vai pôr a mão, minha irmã. Porque há certas coisas, há um ditado que diz: nós podemos comprar gato por lebre, por ser apressado. Não, eu tenho que dar resposta, eu tenho que bater o martelo, o homem está me pressionando, deixa que pressione. Primeiro ouça a voz de Deus, a confirmação de Deus, é Deus nisso. Ou é a minha precipitação? Porque tem uma coisa, irmão, existe uma diferença entre a pessoa buscar um conselho e comunicar uma escolha. Há uma diferença, a pessoa apenas, ela vem buscar um conselho, pedir uma orientação, é diferente daquela que só vem comunicar uma decisão que ela já tomou. Ela já tomou a decisão, apenas está comunicando. Aí o que você vai dizer? Deus te abençoe, vai em frente. Já está com a decisão tomada. Há pessoas que vêm, ó pastor, eu quero falar com o senhor sobre uma mudança. A mudança já está em cima do caminhão, já está indo. O que eu vou dizer? Vai! Não veio pedir um conselho, veio apenas comunicar. E aí, irmãos, quantas frustrações por causa da precipitação. Quantas decepções, quantas pessoas que estão lamentando hoje porque não tiveram paciência ontem. A minha vida está um inferno, meu casamento está uma desgraça. Precipitação. E a palavra precipitação, é que se comporta de maneira impulsiva, que age sem reflexão, sem refletir. E a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser direito. Parece que você está tomando a melhor decisão da sua vida. Mas aonde essa decisão vai te levar? Que resultados ela vai trazer para você? Que consequência isso vai ter? Você já refletiu? Já ponderou? É muito fácil tomar uma decisão errada, principalmente quando está com raiva. Pessoa com raiva faz cada loucura. Diz o que não deveria dizer. Por isso a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, o homem paciente é grande em entendimento, mas o precipitado demonstra loucura.
Em Provérbios 19 também diz assim, verso 2: não é bom ter zelo sem conhecimento. Há pessoas que acabam defendendo coisas que elas nem conhecem. Defendem de unha e dente, mas não têm conhecimento da causa. E são apressados em fazer julgamentos. Se dependesse de certas pessoas, irmãos, você estaria já teria sido fuzilado. Porque são apressados para condenar. Agora, se Deus nos tratasse como nós tratamos as pessoas, aonde nós estaria? Quanta paciência Deus tem tido contigo? Quanta paciência Deus tem tido comigo? Deus não tem pressa. Ele poderia ter vindo naquele momento que você errou. Quantas vezes você falhou durante essa semana e Deus teve paciência com você? Deus teve paciência comigo. Eu quero falar um dia, baseado naquela parábola do credor incompassivo. Vocês sabem, o homem devia uma dívida tremenda, e ele foi diante do rei e implorou para que o rei perdoasse a sua dívida, e o rei usou de misericórdia. Mas ele tinha um conservo que devia um pouquinho assim. E ele encontrou esse conservo, depois que o rei tinha lhe perdoado, e disse assim: pague tudo o que tu me deve. Ah, irmão, quando toca para mim eu quero misericórdia, mas e quando toca para os outros? É fácil querer misericórdia quando se refere a mim, a minha família, e quando se refere à família do teu irmão? E a Bíblia diz: como vocês querem que os homens os façam, fazei-os também. Talvez você não teve, ou a pessoa não teve, a mesma graça que você teve. Talvez não teve a mesma bem-aventurança que você teve. Mas talvez se tivesse, seria muito mais agradecido. Então, uma pessoa precipitada, ela demonstra imprudência. Ela é imprudente ou apressado. O indivíduo que se comporta de modo impulsivo, quem age de modo irrefletido, é um imprudente. Acidente fatal por causa da imprudência do motorista. Tinha tanta pressa de chegar que acabou não chegando. Não, eu não posso ficar 2 minutos atrás desse caminhão, eu tenho que ultrapassar. Pressa. E há o ditado que diz: a pressa é inimiga da perfeição. Um historiador grego, ele disse que a precipitação é a mãe da desgraça. A precipitação é a mãe da desgraça. Veja bem, o profeta diz aqui: faça como o índio aconselhando o irmão Brana, ande uma vez, olhe 9 vezes. Bem, eu queria saber que tipo de movimento eu teria que empregar para chegar lá. Onde eu estava numa corrida em cima da montanha, ele disse: caminhe uma vez, então olhe 9 vezes. Olhe em volta, ao redor de tudo, 9 vezes, antes de você dar outro passo. Oh, que coisa! Porém, vê você, ele não tem nenhuma pressa. Por que o índio sai para caçar e volta com a caça? Porque ele não tem nenhuma pressa. Mas nós, naquela afobação, naquela pressa, acabamos fazendo tanta besteira, irmãos. Tanta besteira. Não é bom ter zelo sem conhecimento.
nem se apressar e errar o caminho. Caso da pressa, às vezes a pessoa acaba tendo um prejuízo tremendo. Se tivesse esperado, não teria prejuízo, mas lucro. Tem pressa, geralmente, irmãos, por causa de situações, as pessoas tomam decisões erradas. Por causa da situação que estava acontecendo em Judá, havia uma seca. Elimeleque, com a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles decidiram ir peregrinar nos campos de Moabe. Que resultado eles tiveram com essa decisão? O que eles ganharam com isso? Ficaram 10 anos em Moabe, peregrinando. E resultou em quê? O que Noemi ganhou com isso? E era por causa de uma crise. Há certas crises na igreja. Há certas crises na sociedade. Não pense que a vida sempre é um mar de rosa. Há crise na família. Há crises no casamento, mas por causa da crise, vai tomar a decisão errada, vou te deixar, vou seguir meu caminho, você segue o seu, depois lá na frente está lamentando, porque tomou a escolha errada, precipitadamente. Será que não conseguimos administrar esse momento? Será que nós não conseguimos nos assentar e conversar? Mas olhando para a situação do momento, Elimeleque disse: a nossa única saída é sair dessa terra. Que erro, irmãos! Que erro! A única saída é sair daqui. E eles foram para Moabe. Ficaram 10 anos lá. Dali um pouco Elimeleque adoece e acaba morrendo. Noemi fica viúva com seus 2 filhos, os filhos já tinham se casado com mulheres moabitas, e dali um pouco, Malom disse: olha, amanhã eu não estou me sentindo muito bem, corre daqui, corre dali, gasta aqui, gasta acolá. E uma pessoa fora do seu lugar, ela só vai sofrer. O melhor lugar para você e eu estar é no centro da perfeita vontade de Deus. Mas como nós vamos estar na perfeita vontade de Deus se nós nem consultamos a Deus para tomar decisões? E às vezes consultamos e nem esperamos uma resposta. Nem esperamos. E muitas vezes Deus, devido à nossa insistência, irmãos, Ele diz, como disse para Balaão: vá, faça o que está no teu coração, porque Deus já sabe que a pessoa está com a decisão tomada. Deus não fica forçando ninguém. Deus diz: vai, é isso que você quer? Vai, mas arque com as consequências. Eu não sou responsável por essa decisão. E aí Noemi, aí Ruth, a Malom acaba falecendo. Dali um pouco Quilion, não estou citando os nomes, não estou citando em ordem talvez, mas ele também não se sentiu bem, acaba morrendo. E agora 3 viúvas. O que restava para aquelas mulheres a não ser chorar? O que restava para aquelas mulheres a não ser lamentar? Por causa de uma decisão precipitada. Por causa de uma escolha. E eu uma vez ouvi o pastor Daniel pregando, ele disse assim: colher o que planta não é castigo, é apenas consequência. Se eu planto uma semente de milho, o que eu espero colher? Só que nós não colhemos uma, nós colhemos algumas espigas às vezes. E a Bíblia diz: o que semeia vento, colhe tempestade. E também a Bíblia diz: tudo que o homem semear, isso também ele ceifará.
Às vezes a pessoa não entende bem certo as coisas e já sai falando o que não sabe, e depois não tem a humildade para retirar o que disse. Julga, condena. E lembra o irmão Brana dizendo: você não precisa de um revólver ou de uma faca para matar alguém, apenas mate a influência dele. Mate. Estamos concluindo. O profeta pregou a mensagem presumindo. E ele diz, presumindo, eu tenho um dicionário e olhei o que a palavra presumir realmente significa. Webster diz que significa ousar sem a verdadeira autoridade. Quer dizer, é avançar o sinal sem receber autorização. Presumir é você tomar uma decisão sem ter o aval de Deus, pensando que está fazendo a coisa certa. Está precipitando. E aquela precipitação é uma queda rápida. Precipitar quer dizer descer rapidamente. Cair. Presumir qualquer coisa é ousar sem a verdadeira autoridade ou tomar por certo. Aventurar sem a verdadeira autoridade ou tomar por certo, fazendo algo antes de você estar autorizado a fazê-lo, sem a verdadeira autoridade para fazer aquilo. O que acontece se você passa o sinal sem haver autorização para passar? Pode se envolver em acidentes, ter prejuízo. Espere ficar a luzinha verde, aí você avança. Mas a pressa, muitos passam até no vermelho. O amarelo diz, atenção. E quantas luzes amarelas estão acesas, acerca de coisas que você talvez queira fazer. E há uma luz amarela dizendo, preste atenção. Ou quem sabe até uma luz vermelha dizendo, para com isso. Não siga adiante. E aí? Em Eclesiastes 5, versículo 2, a Bíblia diz, não te precipites com a tua boca. Você não fale o que você não sabe. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse. Céus, e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem digas diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Por quê? Como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Quer dizer, aquela pessoa que fala muito vai acabar se enredando com as próprias palavras. Aquela pessoa que tem resposta para tudo, ela corre um risco grande. Provérbios 21:5, a Bíblia diz, os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os do apressado tão somente para a pobreza. Pessoa que é muito apressado e quer resultados de imediato, às vezes ele acaba entrando em fria, porque é aquela pessoa gananciosa, aquela pessoa que quer resultados mirabolantes
da noite para o dia. Se precipita. Às vezes ele teria uma oportunidade grande naquela empresa, mas por ser apressado, logo, logo ele pede as contas, perde todo o direito. Não sabe esperar. Não sabe esperar o tempo para ser promovido. Porque... E aí começa a pular de galho em galho. A carteira está carimbada. É apressado. Não sabe esperar. E nós só vamos alcançar certas coisas aprendendo a esperar o tempo certo. Há pessoas que sonham em ser rico. E a Bíblia diz que quem tem esse tipo de pensamento acaba tendo tribulação. Se Deus quer que você seja rico, Ele pode fazer, mas pela via correta. Pela via correta. Deus é dono da prata e do ouro. Nós não precisamos ser apressados. Nós devemos agir com prudência. Deus, irmãos, às vezes Ele quer te abençoar, mas Ele não pode, porque Ele não vê uma maturidade ainda. Ele não vê maturidade. Tem pessoas que não podem ter uma bicicleta que já empina o nariz. Já pensa que é mais do que os outros. Quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Foi o que disse Abraão Lincoln. Quer conhecer ela ainda mais, tire o poder dela. E dinheiro também é poder. Nessa ânsia, muitos caíram em laços como Balaão. Aquela coisa descontrolada. Tudo tem que haver um equilíbrio. Quantos que não sabem esperar o momento? Aquela moça precipitada, primeiro rapaz que pinta na frente dela, ela já diz sim. Aquele rapaz precipitado, primeira moça, não sabe que tipo de vida tem, já diz sim. Acaba se comprometendo. Não, vamos orar, vamos considerar isso diante de Deus, vamos ver o que Deus vai nos dizer. O que Deus vai nos dizer, sendo que o irmão Brana diz que casamento é um passo, depois da salvação, é o passo mais importante. A Bíblia diz, irmãos, o meu povo se perdeu, porque faltou conhecimento. Mas diz mais, porque rejeitaram o conhecimento. Há muitas pessoas que têm sofrido decepções só por não serem humildes. O orgulho cega uma pessoa. A Bíblia diz que antes da queda se eleva o coração do homem. Ele pensa que está acima de todo mundo, se sente, como diz o ditado, a última bolacha do pacote. Pensa que sem ele, sem ela, o mundo não gira. Há muitos casais que fazem até mesmo chantagem para manter o domínio, a mulher sobre o homem, manter o domínio, usa de chantagem, ou o homem sobre a mulher, usa de chantagem, coisa feia. Nós devemos aprender com os conselhos de Deus. Deus não fala nada visando o nosso mal. Tudo que Ele fala é visando o nosso bem. Amém. Eu desafio a qualquer pessoa que ouse seguir os conselhos de Deus,
realmente seguir de coração e veja se ele não será bem-sucedido, se ela não será bem-sucedida. Mas quem é que se estriba no seu próprio entendimento? Olhe os resultados que essas pessoas vão ter na vida. Faça uma comparação. Quem realmente aprende a esperar em Deus, confiar mais em Deus do que na sua habilidade humana, e veja se não obtém resultados melhor do que aquele que pensa que pode dominar e fazer. Mas isso fica entre você e Deus. Se colocamos em pé. Pai querido, o Senhor colocou essa palavra em nosso coração, temos compartilhado com a igreja. Eu não sei, Senhor, qual é a real necessidade, mas eu sei que o Senhor tem o endereço certo. Eu sei que há milhares de pessoas que, se elas pudessem voltar no tempo, fariam outro tipo de escolha. Se pudessem voltar no tempo, não seriam tão apressadas como foram. Eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude a ter paciência, que nós aprenda a esperar, que nós não tome nenhuma decisão baseada em emoção, ou influência, ou mesmo sob pressão, mas que nós possa nos aquietar na Tua presença e ter aquela sensibilidade para ouvir a Tua voz dizendo sim ou não. Eu quero, Senhor, a Tua liderança sobre a minha vida. Eu não quero, meu Deus, me dirigir. Eu peço que o Senhor me dirija. Como o Senhor dirigiu o povo de Israel através daquela nuvem. E quando a nuvem parava, eles paravam. Eles não avançavam. Eles tinham consciência que se eles avançassem por conta própria, eles iam se perder no deserto. Que essa igreja tenha consciência, Pai, e não seja apressada. Quantas coisas, Senhor, quantos erros cometemos por causa da pressa. Quanto negócio mal feito. Quantas mudanças erradas por causa da precipitação. Até mesmo casamentos, porque houve uma precipitação. Pessoas que tinham ministério, mas abortaram porque não souberam esperar o tempo. Não deixe nós ser apressados, Pai, mas que nós possa esperar no tempo de Deus. E o Teu tempo não é o nosso tempo. Nós temos muitos exemplos na Bíblia. Homens que não souberam esperar e se frustraram, e outros que souberam esperar e foram bem-sucedidos. Que nós possamos atentar para esses exemplos e aplicar em nossa vida. Eu entrego essa pequena mensagem intercortada e que ela sirva de orientação e ajuda para cada um aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.